Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pausa para Prosa. Eu vou começar o nosso trabalho de hoje agradecendo. Eu tenho recebido inúmeras mensagens, pessoas que têm assistido os meus vídeos e que têm transmitido os meus vídeos a pessoas conhecidas. Muitas pessoas me dizendo que têm se beneficiado quando praticam as instruções que eu trago nos meus vídeos, que suas vidas têm melhorado e que com isso eles me deixam esses feedbacks me agradecendo. A gratidão é mútua. Vocês têm sido fabulosos comigo, me dedicando tempo de suas vidas para estar aqui comigo, acompanhando o meu canal, aprendendo com as instruções e praticando, que é o fundamento. Cada pessoa que a gente consegue instruir e cada pessoa que se modifica auxilia o planeta como um todo na modificação tão necessária na nossa evolução. Muito bem. Hoje eu vou continuar o processo que eu iniciei em outros vídeos a respeito da lei de atração. Na verdade, o tema de hoje ele vai atender duas perspectivas minhas. A primeira, instruir vocês no aprimoramento da utilização da lei de atração e segundo, trazer para vocês um instrumento, uma informação e uma reflexão que vai trazer qualidade de vida para vocês. Em um outro vídeo meu, eu falei sobre o tempo, mas recentemente, em busca do tema que eu falaria essa semana, eu voltei a ler um livro fabuloso, que eu não sei se vocês já leram, aqueles que não leram ainda eu recomendo, que é O Poder do Agora, tá? O autor é Eckhart Tolle, um guia para a iluminação espiritual. Bom, acontece que esse livro, ele tem uma informação que é fundamental para viver bem no nosso planeta e é também muito importante quando nós desejamos aprimorar a nossa capacidade de trabalhar com a lei de atração. Então vamos entender o que significa. A nossa mente é um instrumento maravilhoso de trabalho. Eu falo sobre ela o tempo inteiro. Na verdade, o meu trabalho em consultório, ele vai muito em cima dessa ferramenta chamada mente humana. Mas como tudo na vida, a mente pode ser bem utilizada ou mal utilizada. Então vocês vejam, nós somos essências poderosas. Estamos no planeta, chegamos ao planeta para o nosso desenvolvimento consciencial. E aqui, quando chegamos, recebemos algumas ferramentas. Nós recebemos o nosso corpo, recebemos a nossa mente com as nossas emoções, recebemos as nossas energias, recebemos as pessoas com quem convivemos e as experiências do cotidiano que nos ajudam a desenvolver as nossas habilidades emocionais. Muito bem. Dentro da ferramenta chamada mente, estou aqui com as minhas anotações. O elemento mais desafiador dentro do processo mental é o processo do tempo. Muito bem. Existem duas noções diferentes de tempo dentro da mente humana, na verdade relacionadas à mente humana. O tempo de relógio, que é totalmente matemático e que está fora de nós, ele é a cronologia das horas que vão passando e que vão trazendo os dias e os meses e os anos. E nós temos também um tempo interno, que nós chamamos de tempo psicológico, que são as noções de passado, presente e futuro. Este tempo psicológico, ele vive dentro das pessoas, ele não está do lado de fora, tá? Embora nós culturalmente tenhamos treino e sejamos orientados a entender a vida como presente, passado e futuro, nós somos culturalmente treinados para acreditar que é assim que funciona. O problema todo acontece quando, por inconsciência, nós não percebemos que, de fato, nós não somos a nossa mente, nós somos aqueles seres poderosos que eu falei no início do trabalho. Só que se nós confundirmos e começarmos a focar exclusivamente na nossa mente, se nós, como artesãos da nossa vida, nos confundirmos com as ferramentas, deixarmos de acreditar que o poder está em nós, passarmos a acreditar que o poder está na mente, nós ficaremos automaticamente aprisionados às funções da mente e, em especial, ficaremos aprisionados à noção de tempo. Aquele tempo psicológico interno que nos coloca em passado, presente e futuro. Bom, como a mente ela é um servo-mecanismo, ela vai começar a atuar e para atender o processo do tempo, ela vai criar uma compulsão para nós vivermos quase que exclusivamente ou da memória ou da antecipação. Ou seja, ou do passado, que nos dá uma noção de identidade, ou do futuro, que contém uma promessa de realização. Agora, o que o livro O Poder do Agora nos instrui de uma maneira muito objetiva, e vale muito a pena ler esse livro? Nos instrui que o passado e o futuro são ilusões. Eles não existem consistentemente, materialmente falando, eles não existem. Então eu separei aqui um pequeno trecho do livro, que eu vou ler para vocês, que vai traduzir bem o que eu estou querendo passar. Quanto mais nos concentramos no tempo, no passado e no futuro,
mais perdemos o agora, a coisa mais importante que existe. De fato, a única coisa. É tudo que existe. O eterno presente é o espaço dentro do qual se desenvolve toda a nossa vida. O único fator que permanece constante. A vida é agora. Nunca houve uma época em que nossa vida não fosse agora, nem nunca haverá. Nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro, acontecerá no agora. O que consideramos como passado é um traço de memória, armazenado na mente, de um agora anterior. Quando lembramos do passado, fazemos isso agora. O futuro é um agora imaginado, uma projeção da mente. Quando o futuro acontece, acontece como sendo agora. Quando pensamos sobre o futuro, fazemos isso no agora. Obviamente, o passado e o futuro não têm realidade própria. Do mesmo modo como a lua não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. O passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. A realidade deles é emprestada do agora. Muito bem. A importância desse conhecimento, dessa percepção na vida de uma pessoa, quando você começa a entender que o funcionamento é esse, você para de sofrer. Porque veja como acontece. Em geral, nossa mente está deslocada para o passado ou para o futuro. Esse processo de deslocamento da mente é algo tão consistente na nossa realidade cultural e é algo tão importante na nossa percepção que existem inclusive patologias. Em parapsicologia nós não temos o conceito de patologias e sim de desarmonias, mas existem patologias consideradas na psicologia tradicional, que são a ansiedade e a depressão, que nada mais são do que distúrbios da percepção do tempo. Depressão é o corpo preso no presente, e acho que nos meus vídeos eu já tinha explicado isso. O corpo está preso no presente porque materialmente ele é tridimensional. Ele faz parte do tempo e espaço, então ele tem que estar aqui. Eu não levo o corpo para ontem, nem levo o corpo para amanhã. Mas em termos de mente, a nossa mente ela é fluida, ela é solta. E ela acessa as noções psicológicas de passado, presente e futuro. Mas para a mente é tudo agora, ela só faz um acesso. Só que, quando a minha mente olha o meu hoje, o meu estado atual, e considera que o que eu estou vendo não é bom, não é agradável, o que era agradável, o que era interessante, o que era inteligente, o que era melhor para mim era o passado, a minha mente se desloca para o passado e o corpo fica preso no presente, porque ele fica aprisionado aqui, é o natural. E aí o que acontece? Eu tenho a depressão, eu fico lamentando o que acabou. E muitas vezes nem era maravilhoso, tá? Mas o fato de ser uma coisa mais conhecida, para algumas pessoas dá uma sensação de que é melhor. Bom, o oposto também é válido. Quando meu corpo está preso no presente, ele não tem outra opção, e a mente se desloca para o futuro, tentando adivinhar o que vai acontecer, porque ela teme que o presente se perpetue e que no futuro ela tenha dores maiores, a nossa mente se desloca, se separa do corpo e vai para o futuro, e aí nós temos a ansiedade. Então, o corpo no presente, mente no passado, depressão, corpo no presente, mente no futuro, ansiedade. Então, vejam, distúrbios da percepção do tempo. Quando, na verdade, pessoal, o que existe de fato na nossa vida é este momento, em que você está aí me assistindo, vivenciando a sua experiência pessoal, nesse momento que você está determinando parte do seu tempo do dia para observar o meu vídeo, para ouvir as minhas instruções, para compartilhar comigo. A sua vida está acontecendo ao seu redor, ou seja, a sua saúde está existindo, sua família está no seu entorno, a sua situação social, financeira, cultural, está tudo acontecendo. E tudo isso na sua vida é o agora, assim como na minha vida também é o agora. Então, nós sabemos que existe essa percepção de tempo psicológico interno e deve servir para alguma coisa, considerando que no planeta nada se perde. Mas para que serve? A existência de uma percepção de passado, ela serve para que nós possamos aprender com as situações e evitemos erros no futuro. A percepção de existência de um futuro existe para estabelecermos objetivos e trabalharmos para alcançar. Mas nós não fazemos nada além de estar no hoje, no agora. Então, quando no hoje eu aplico o aprendizado do passado, eu consigo ter uma convivência, uma experiência mais aprimorada no agora. Quando eu planejo o meu futuro, ele é apenas um desejo, um sonho para se realizar. Ele só vai se realizar se eu efetivamente trabalhar no agora. São as ações de hoje que contam em como será meu futuro.
E é muito curioso, eu vejo muitas pessoas em consultório, pessoas ansiosas que chegam lá e me dizem que estão preocupadas, ocupadas por antecedência com um futuro que não chegou. E quantas vezes eu pergunto a elas, mas em geral quando você tem essa preocupação, você constata depois no futuro, quando chega o agora do futuro, o agora imaginado, quando você chega lá, você consegue realmente confirmar que a sua preocupação era válida? A maior parte, eu diria que 99% das pessoas me diz que não. Eventualmente, uma ou outra, por questões muito específicas, elas efetivamente encontram uma dificuldade no futuro, né? Mas essa dificuldade, se elas tivessem observado o agora delas, elas já teriam encontrado mecanismos de solução. E elas não fizeram isso. Por quê? Porque nossa mente e nosso corpo, eles são criados, são ferramentas que foram elaboradas pela espiritualidade, nos foram ofertadas ao chegarmos ao planeta, para atuarem juntas. Ou seja, o corpo precisa da mente para existir, a mente precisa do corpo para se expressar. Quando eu permito que a minha mente se solte do meu corpo, né, e vá para o futuro, eu tenho um deslocamento e aí eu não tenho mais uma atuação adequada. Muitas pessoas, sejam ansiosas ou deprimidas, paralisam. E paralisam porque o corpo fica sem ação, porque ele não tem o suficiente de força da mente para atuar, né? Fora outros fenômenos que vão acontecer em função desse deslocamento da mente. Então o truque é que você mantenha mente e corpo no agora, que é a única coisa que efetivamente existe na vida humana. Não existe nada além disso. Muito bem. O segredo está em acabar com a ilusão do tempo e a gente se tornar presente. Atuar sobre o tempo da mente e desenvolver o hábito de escolher quando utilizar esse tempo da mente. Aprender a usar o tempo nos aspectos práticos da vida. O tempo de relógio no mundo externo, mas retornar para o foco, registrar um hábito de sempre estar consciente de que, olha, ficar preso no passado, nas memórias do que eu deixei de fazer, do que eu não fui, ou ficar imaginando tudo aquilo que o futuro pode me trazer de dor, não vai modificar em nada, nem o que eu fiz, nem o que eu farei, a não ser que eu esteja no agora, tomando providências, atitudes, encontrando caminhos reais, concretos, de realização para que eu modifique, né? Porque se eu simplesmente ficar lamentando o que acabou, essa lástima não traz o passado de volta e nos oferece a oportunidade de realizar. Não existe isso. E se eu ficar só lamentando ou temendo o que virá no futuro e não atuar sobre esse temor de uma maneira concreta, objetiva, perguntas óbvias, o que está me deixando com tanto temor do futuro? Quais são as capacidades que eu preciso desenvolver? Vão usar lá os níveis neurológicos do último vídeo que eu passei para vocês e atuem sobre no momento do agora com esses níveis neurológicos, vocês vão perceber o que está causando a ansiedade, vão trabalhar na origem da ansiedade, porque a ansiedade por si, esse processo psicológico, esse tempo psicológico, ele é um fenômeno que acontece porque nós não controlamos, ou melhor, nós não atuamos sobre esses processos para que eles possam trabalhar de forma mais harmônica. Como nós deixamos, ficamos impactados por essas sensações do passado e do futuro, e aí nada acontece, fica tudo paralisado. Muito bem. Então, isso impede que haja, quando você atua de uma maneira objetiva para estar sempre no agora, atuando, vivendo com realidade aquilo que você efetivamente tem, você evita um segundo processo que é o acúmulo do tempo psicológico. Essa identificação com o passado ou uma projeção compulsiva com o futuro vai armazenando lixo mental e emocional que vai sendo armazenado. E você vai, por uma questão de hábito, ficando cada vez mais aprisionado nessa quantidade de energia gerada por esse processo. Porque se minha mente está só no passado ou só no futuro, o foco de atenção coloca energia. Quando eu foco apenas no meu passado, eu pego toda a minha energia e ponho lá. E aí nada acontece no hoje, porque a mente está lá, a energia está lá, e eu fico aprisionado naquilo, o mesmo acontecendo em relação ao futuro. Então, o principal foco de atenção das pessoas iluminadas, nos diz o Eckhart Tolle no livro, é sempre o agora. Embora elas tenham uma noção relativa de tempo, elas continuam a usar o tempo do relógio, mas estão livres do tempo psicológico. Elas estão sempre no agora, realizando suas tarefas, preparando as coisas, vivenciando a vida e aproveitando todas as coisas maravilhosas que a vida tem, né? Então, a gente precisa estar alerta para praticar isso, para que você, sem querer, não transforme o tempo do relógio em tempo psicológico, que vira lixo mental, que se acumula e que com certeza vai causar desarmonia.
essa percepção, pessoal, a gente nota que não existem problemas concretos. Existem situações que nós temos que aprender a lidar no agora, né? E aí, quando você lida com a coisa no agora, ou você vai descobrir duas coisas. Ou você tem soluções para dar esses problemas que surgem agora, ou eles precisam ser deixados de lado e ser aceitos como parte do ser nesse momento, até que eles possam ser transformados. Na verdade, isso é um hábito, um exercício que eu costumo fazer. Todas as vezes que eu estou diante de um problema no agora, eu olho para o problema e penso: sou capaz de resolvê-lo nesse momento? Alguém pode resolvê-lo por mim? Posso pedir ajuda a alguém? Existe alguma solução imediata? Quando a minha mente não traz essa informação, como nada no sistema me dá esse indício, eu pego esse problema, boto numa caixinha imaginária e põe na minha estante e digo: você vai ficar aí até eu achar uma solução para você. Isso não é irresponsável, isso é simplesmente sábio, é muito saudável. Eu percebi que não adianta ficar no agora colocando atenção e foco numa coisa que aparentemente não tem uma solução imediata. O que eu faço é aceitar. Posso resolver imediatamente? Não. Então eu guardo isso, ele fica em stand-by ali e eu vou pegar o meu foco de atenção e colocar em outra parte do meu agora, que muitas vezes, com o caminhar dos dias e do tempo, esse agora vai se sucedendo e aí no agora posterior eu consigo encontrar soluções, pessoas, caminhos que ajudam a resolver o problema. Então vejam, vamos dar um exemplo prático. Se você cometeu um erro no passado, mas aprendeu com esse erro, ele hoje está incorporado, o aprendizado está incorporado em você. Então quando você vai atuar na sua vida utilizando o tempo do relógio, você vai pegar esse conhecimento que você obteve do passado e aplicar no agora, vai resolver o seu problema, está tudo ótimo. Você usou o tempo de relógio, que é o tempo que diz: olha, meio-dia eu tenho que ir no médico, 2 horas da tarde eu tenho que dar um atendimento. Isso é o tempo de relógio, né? E em cada um desses agora me utilizo das informações e das instruções que eu aprendi nas minhas experiências anteriores. Agora, se você pensar sobre um fato, seja ele qual for, e você sentir que tem uma autocrítica excessiva, que tem um sentimento de remorso ou de culpa, significa dizer que sua mente se deslocou para lá, para o passado, se deslocou para um lugar, em um momento que você não fez, ou ela está deslocada para o futuro, lamentando porque você acha que no futuro vai haver um problema e você talvez seja o causador desse problema, seja como for. Você sentiu que sua mente fez esse deslocamento, você está automaticamente usando sua mente com o tempo psicológico. Melhor maneira é: traga de volta para o presente e diga a si mesmo: estou dentro do tempo psicológico, isso não é real. Realmente, seja lá o que eu precisar realizar, ou seja, pedir desculpa a alguém, ou atuar de alguma maneira diferente, eu vou voltar para o hoje, para esse momento agora, e vou encontrar as capacidades e habilidades que eu preciso desenvolver para que com estas eu possa dar solução ao problema. Notou que sua mente está sentindo culpa ou remorso por alguma coisa que você lembrou, ou temendo qualquer coisa que virá? Você está dentro do tempo psicológico que precisa ser transformado para que você não viva no passado ou no futuro. Quando a gente transforma as experiências do tempo psicológico, a nossa jornada, que deve ser uma aventura linda, mágica, plena, divertida, a gente consegue viver de uma maneira bacana. Se eu, ao contrário, se eu sou absorvida pelo tempo psicológico, se o tempo psicológico me arrasta para o passado ou para o futuro de uma maneira como culturalmente nós vemos tantas pessoas fazendo, a gente passa a ter uma postura obsessiva de chegar, de possuir, de conseguir, de realizar, que são coisas ligadas ao ego, né? Aí a gente não consegue mais viver essa magia da vida, porque é sempre uma preocupação, é sempre um lamentar ou uma preocupação, um lamentar ou uma preocupação, uma memória ou uma antecipação. Nunca se está onde de fato a gente aproveita o gosto do bombom, nunca se está onde de fato é divertido o rir do desenho animado, nunca de fato se está onde é gostoso pedalar na praia, né? Então, aí nós vamos para a lei de atração. A lei de atração, ela acontece no agora. Depois que você escolhe a imagem do seu sonho e começa a magnetizá-la com emoções, a instrução da lei de atração é: você começa a sonhar e imaginar como seria se você estivesse vivendo aquele sonho agora. E é essa instrução na nossa mente, atuando no agora, dentro da lei de atração, imaginando como se aquilo estivesse se realizando agora, que vai fazer com que a lei atraia para o seu agora aquilo que o seu sonho está dizendo e prometendo a você. Então,
O resumo da nossa história é que o agora é o único ponto em que a gente pode ir além das fronteiras limitadas que a mente oferece em relação ao tempo. E isso se dá de algumas formas. Pode-se trabalhar com a visualização, que é o caso da lei de atração, e pode-se incorporar à vida técnicas de meditação, que têm por objetivo fundamental manter o nosso foco de vida no agora, sentindo que somos seres que estamos vivendo uma vida espiritual no planeta, somos seres espirituais vivendo uma vida material, que estamos no entorno da nossa família, vivendo as nossas oportunidades, aprendendo as nossas lições, e que tudo isso se dá aqui e nos faz sentir vivos e únicos e sempre presentes no agora. Meditação é sensacional. Eu tenho recomendado a alguns clientes e alguns amigos que nos celulares você consegue, através da Play Store, baixar alguns programas de meditação. Eu uso o Insight Timer. É um programa ótimo, que tem várias pequenas meditações guiadas e tem um timer onde você pode montar uma meditação própria, e eu costumo utilizar todos os dias para, meditando, me manter constantemente no agora, que é onde, de fato, a vida acontece. Então eu vou mostrar a vocês mais uma vez aqui, olha, o poder do agora, tá? Do nosso autor Eckhart Tolle, que por si só sofreu aí uma transformação forte na vida, tá? Ele teve aí uma situação muito interessante na vida dele e, através dessa experiência importante que ele viveu, ele começou a entender esta informação sobre o poder do agora, e aí ele transformou isso num livro que hoje é um best-seller. Ele trouxe uma informação que para nós encarnados hoje é de fundamental importância. Se você pensar bem, nesse momento que você está me assistindo, talvez você esteja aqui comigo presente, mas 2 minutos antes desse momento começar, sua mente estava presa em algum lugar do teu passado ou do teu futuro. Venha para o hoje, venha para o agora, porque vale a pena viver todos os dias no agora. Viver no passado dói, viver no futuro é muito tenso. É importante viver no hoje para concretizar de fato aquilo que a gente deseja realizar. Bom, eu quero agradecer de novo a todos vocês que vêm me acompanhando aqui no canal. Todas as semanas eu recebo mais inscrições e pessoas que me deixam feedbacks tão bonitos, tão carinhosos, tão fraternos, todos me agradecendo, inclusive algumas pessoas me agradecendo a minha sabedoria. Gente, para sabedoria aqui falta muito, mas eu já aprendi um pouco, e aprendi principalmente porque eu pratico. Tudo isso que eu ensino a vocês aqui nos vídeos, eu coloco em prática na minha vida e vejo que funciona, e fico tão empolgada e tão emocionada de perceber que a vida é tão mágica, que eu fico sempre com o desejo de compartilhar com todas as pessoas que eu posso. E por essa mesma razão eu peço a você, como todas as semanas, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece e que possa trazer qualidade de vida para essa pessoa, envie o meu vídeo, envie o máximo possível de pessoas que você conhece que possam se beneficiar, e vamos fazer uma corrente do bem, que todos possam entender o poder do agora, o poder da lei de atração, o poder de viver uma vida plena, porque eu sempre digo a vocês, a nossa vida é para ser plena, farta, ampla, alegre, o que não significa que não existam pequenos desafios na vida, mas experiências não deveriam ser encaradas como guerra ou como dificuldades, deveriam ser encaradas como desafios, né? Da mesma maneira que nos é desafiador entender e praticar de forma harmoniosa o tempo. A prática diária do tempo, eu já ensinei num outro vídeo meu, para se fazer uma aplicação correta do tempo de relógio no dia, né? E hoje eu trago para vocês essa informação sobre a importância de nós vivermos o tempo de relógio e não o tempo psicológico. Vamos viver o tempo psicológico, concentrando esse tempo psicológico exclusivamente ao agora, deixando que o passado seja memória e aprendizado e o futuro seja potencialidade e planejamento, colocando o nosso foco pessoal de vida em viver o hoje. Eu desejo a todos vocês uma vida linda, de muita paz, de plenitude, de intensidade, de amor, de segurança, de tudo que você sonhar no seu coração, viu? Muito obrigada por você vir me assistir todas as semanas. Eu desejo sempre trazer cada vez mais material. Uma das meninas tinha, durante um dos meus vídeos, ela mandou uma mensagem pedindo mais indicações de livros, e eu espero que ela, com esse livro, ela fique satisfeita. Eu acabei não conseguindo fazer um vídeo só sobre indicações de livros, vou ver se consigo preparar um. Muito obrigada de coração a você que me assiste. Volte sempre, vem em breve. Eu fico te aguardando. Até o próximo sonho.